A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Meus irmãos, nós estamos no segundo domingo da Páscoa, conhecido por todos, devotos da misericórdia de Jesus, no domingo dedicado à sua misericórdia. Foi um pedido ao Santo Padre, através das manifestações privadas, a irmã Faustina. Muitos têm o diário da irmã Faustina e deveria ser um dos livros de cabeceira de todo católico. São vários livros. Este seria muito importante, ter ao lado da nossa cama, para todo dia ir ao diário e ver o que Jesus nos fala da sua misericórdia. E o Papa João Paulo II, através deste diário da irmã Faustina, que na época, não sei se todos sabem, que a irmã partilhou esses escritos, ele foi proibido, ficou 10 anos proibido das pessoas lerem. Depois a igreja, mergulhando no diário, vendo a veracidade das revelações da misericórdia, o colocou uma leitura espiritual para toda a igreja. Aquilo que era de caráter privado para Faustina, hoje é para todos e cada um de nós. Então o Papa João Paulo II colocou o segundo domingo da Páscoa, fechando a oitava pascal, como o domingo da misericórdia, o domingo da festa da misericórdia. Aqui, meus irmãos, basta uma pequena palavra sobre a própria misericórdia. Jesus, ele tem um coração misericordioso, ou seja, ele acolhe no coração dele a miséria de nós que somos miseráveis. Isto é um coração misericordioso. Ele não se fecha a nós, ele não mostra o nosso pecado para nos criar remorso. Quando eu atendo pessoas com remorso, aquele arrependimento tremendo e doloroso do passado, isso não vem de Deus. Quem desperta o remorso no nosso coração é o diabo. Deus, ele desperta o arrependimento, a mudança de vida, a conversão, a fé. Isso vem de Deus. O remorso não. O diabo pega aquilo que já fizemos e joga na nossa cara, para que nós saibamos que somos menos, que somos pequenos, que somos incapazes e que não merecemos nada de Deus. E há pessoas que pegam então o caminho do remorso. Elas têm uma vida cheia de remorso, não aceitam o passado, não aceitam os próprios erros. Jesus não. Jesus pega a nossa miséria, ele mostra que nós podemos superá-las através da sua misericórdia, e ele acolhe no seu coração as misérias dos miseráveis. E nós temos neste evangelho, que é o mesmo de todos os anos litúrgicos. Nós temos o ano ABC, já expliquei para vocês. Ano A se lê Mateus, ano B Marcos, ano C Lucas, e João entra nas grandes festas. Este evangelho de Jesus, João 20, aparecendo a Tomé, primeiro aos 10, Judas não estava, claro, morto, ele repete-se todos os anos. É um evangelho que não se troca, pela beleza, pela profundidade e pelo ensino que ele nos traz. Aqui nós temos que no primeiro dia da semana, aqui é o presente de Deus para todos nós, que é o domingo. O primeiro dia da semana, ele vem depois do Shabat judaico, do descanso do judeu, é o dia da nova criação. Por isso que o primeiro dia da semana, ele é o oitavo dia, e o Senhor se manifesta aos seus discípulos, não no Shabat. Nós não somos sabatistas, quem guarda o sábado é o judeu. O cristão, ele guarda o domingo, e Jesus não se manifesta no sábado. Sempre as aparições de Jesus
no lago de Genezaré, no mar de Tiberíades, no cenáculo, onde os discípulos estão, é sempre no primeiro dia da semana. É um presente que o Senhor nos deu, o dia do domingo. Nós temos um escrito maravilhoso do Papa João Paulo II, quem não leu, vale a pena ler, se chama Dies Domini. É uma carta, o dia do domingo. E João Paulo II vai mostrar o grande presente que nós ganhamos do Senhor, que é celebrarmos o primeiro dia da semana, começando a semana com o dia mais importante. É por isso que amanhã se chama segunda, porque é o segundo dia depois do mais importante. Terça é o terceiro dia depois do mais importante. Sexta é o sexto dia depois do mais importante. Na reforma gregoriana não havia o sábado, havia a sétima-feira, que seria o sétimo dia depois do mais importante. Aí voltaria o Dies Domini, que é o domingo. Tiraram a sétima-feira e mantiveram o sábado, o Shabat. Lembrando que a nossa fé cristã, ela é oriunda da fé judaica, porque Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Deus descansa no sétimo e Ele recria o mundo no oitavo ou no primeiro. Por isso que o nosso calendário se fala assim: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não é? Então a semana, ela começa no domingo. As pessoas falam: não, mas a semana não começa na segunda. Não, segunda começa a rotina, é o trabalho, é o estudo. No domingo, este dia que nós temos de descanso, um dia mais parado, um dia que em tese não seria de trabalho, é para rememorarmos o descanso de Deus na nova criação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos darei descanso. Jogai no meu coração a sua miséria, ó miserável. Por isso, o domingo da misericórdia. E Jesus aqui na sua aparição, ele muda radicalmente o coração daqueles homens. Meus irmãos, prestem atenção. É normal, e todos nós já tivemos, temos e teremos momentos de tristeza, momentos de vazio, momentos de angústia. O que não pode acontecer é você identificar a sua vida com momento. Ao invés de você falar: hoje eu estou triste, aí você vai trocar por sou. Eu sou uma pessoa triste. Eu sou uma pessoa angustiada. Eu sou uma pessoa infeliz. Isso não combina com os seguidores de Cristo, porque a sua ressurreição e a certeza da sua vitória sobre a morte, ela transforma o nosso coração de medo, de angústia, de solidão, para um coração alegre, um coração sorridente, um coração misericordioso. Nós temos no Evangelho proclamado a mudança rapidamente do estado emocional daqueles discípulos, dos apóstolos. Aqui está no versículo 19: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontraram, discípulos medrosos, discípulos angustiados, discípulos escondidos, Jesus se põe no meio deles. Aqui é preciso entender uma coisa, e certamente todos já o sabem. O que é meio? O que é meio? Meio é o lugar onde ao seu redor todas as distâncias são iguais. Isso é meio. Você está no meio de alguma coisa, ao seu redor todas as distâncias são iguais. O que significa? Jesus apareceu no meio deles, e não Jesus apareceu no canto, ou Jesus aparece em cima de um móvel, ou talvez sentado à mesa, ou numa almofada,
que os evangelistas colocam meio? Outra palavra para meio é centro. A igreja é aquela comunidade que se reúne em torno de Jesus. E em torno de Jesus, todos nós somos iguais. É por isso que ele vai dizer que ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está. E quando Jesus aparece, e aparece no meio, olha o que a leitura vai dizer. Jesus disse: Shalom, paz, harmonia. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. O que está nas mãos, nos pés e no lado de Jesus? As santas chagas. As santas chagas não são feridas de dor, são marcas de amor e misericórdia. Quando Jesus mostra as suas santas chagas, ele está dizendo para você e para mim: vede o quanto eu te amo, vede aonde eu cheguei por você. Ele mostra as santas chagas, ele mostra o lado, que é onde entrou a lança, a entrada para o seu coração. Teologicamente, biblicamente, a pergunta seria: mas por que Jesus tem que mostrar chaga? Porque o rosto de Jesus agora era um rosto transfigurado, um rosto ressuscitado, um rosto divinizado, o chamado corpo glorioso. Você olha para o rosto de Jesus, é ele, mas ao mesmo tempo parece com ele, ao mesmo tempo não é. Então não tem como reconhecer Jesus olhando apenas para o seu rosto. Então Jesus, ele mostra as chagas, ele mostra o lançaço do lado. Por que isso, meus irmãos? Porque não é um fantasma. Porque não é um fantasma. E aquele corpo que eles estão vendo não é um outro corpo, é o mesmo corpo que foi pregado na cruz. Por isso as santas chagas. Quando eles, olha, aqui tem 3 coisas que a gente tem que aprender. Jesus, ele toma a iniciativa. Não são os discípulos que falaram: entra Jesus. Jesus é que toma a iniciativa. A iniciativa é dele, primeiro ponto. Segundo ponto, ele se põe no meio. Ele quer ser o centro da nossa vida. Responda para você, meu caro: o centro da sua vida é Jesus. E ao redor deste centro, as outras coisas vão se organizando. Quais são as outras coisas, padre? A sua família, o seu namoro, o seu trabalho, a sua faculdade, a sua academia, o seu descanso, o seu lazer, o cuidado com a sua saúde, a sua parte financeira, as suas emoções, os seus amores, as suas amizades, os seus sonhos, seus projetos, etc, 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 e põe etc nisso. Mas cuidado, meus irmãos, porque a peça maior do tabuleiro se chama Jesus Cristo. E esta peça, ela não se encaixa depois das outras. Ela é a primeira a ser colocada. As outras se encaixam em torno dela. Sabe o que é o problema de muitos corações? Eles vão organizando todas as outras peças. Quando eles vão colocar a peça de Jesus, ela não cabe mais, porque ela é a peça maior. E o interessante é que quando você coloca a peça maior, as outras se encaixam. Se você coloca as outras, Jesus não se encaixa. Quem você está tendo uma vida em torno de quem? Quem é o centro da sua vida? Aí nós vemos pessoas perdidas, infelizes, frustradas, porque perderam o centro. Ah, padre, me dá uma bênção, eu estou mal demais, nossa, estou pensando até em tirar minha vida. O que aconteceu, meu filho? De tanto, que tragédia que foi essa? É isso mesmo, padre, foi uma tragédia, foi uma desgraça mesmo. Falei, meu Deus, qual que foi essa desgraça? Minha namorada me abandonou, não me quer mais, e eu não tenho mais sentido para viver. Eu não digo, mas eu queria dizê-lo abertamente. Está vendo? É assim que acontece quem coloca a namorada no centro da sua vida. É assim que acontece.
Ah, padre, o centro da minha vida são os meus filhos. É o meu filho, a minha filha, a minha princesa. Aí ou o filho viaja, ou muda de cidade para fazer uma faculdade, ou não quer saber da família. Infelizmente, alguns perdem a vida. O pai e a mãe perdeu todo o sentido. Ah, padre, não tem o sentido de viver mais não. Sabe por quê? Porque o seu centro não era Cristo, era uma pessoa. Pessoas vêm, pessoas vão. Infelizmente, a lei aqui se inverteu. Você que deveria ter sido enterrado pelo seu filho, aconteceu algo que o seu filho foi primeiro. Você perdeu o seu sentido. Quando os empresários, meus irmãos, naquela crise na Bolsa de Valores norte-americana, tiraram a vida porque perderam milhões. Então acharam eles no escritório com um tiro na cabeça. Por que eles perderam a vida? Porque o centro não era Cristo, o centro era o dinheiro. Pessoas que cultuam o próprio corpo, o centro sou eu, a minha beleza não tem limite. E a pessoa vai, até que chega numa hora que não adianta mais. Chega numa hora que ela tem que assumir o peso da idade. Aí vem a depressão, vem a solidão, já não sai, não tem alegria. Por quê? Porque o centro não era Cristo. Quando o centro é Cristo, as coisas vão se organizando. Então aqui Jesus toma a iniciativa. É Ele que está falando para você: eu quero ser o centro da sua vida, porque você se tornou o centro da minha pela obediência do meu Pai. Se tornar centro da vida de alguém é você colocar coração com coração. Por isso que o verdadeiro abraço, ele é uma pessoa com a mão direita mais para cima, o esquerdo para baixo, o outro é posição inversa. Aí vocês se abraçam. Há um ditado medieval que vai dizer: olhando para Jesus na cruz, você poderia perguntar, por que ele está com os braços abertos? Alguém responderia, porque ele está pregado. E os teólogos responderiam, não, porque não tem quem o abrace. Ele ficará com os braços abertos até que alguém o abrace, ele possa fechá-lo na sua misericórdia. Há um ditado lindíssimo numa lápide de um cardeal italiano, escrito assim, embaixo da cruz: Jesus morreu com os braços abertos para abraçar a todos, e com as mãos pregadas para não castigar ninguém. Braços que abraçam, mãos que não estão dispostas a castigar. Isto é misericórdia. Então Jesus toma a iniciativa, ele se coloca no meio e ele tem uma palavra para você. Jesus aparece, Jesus se põe no meio, Jesus tem uma palavra. Na sua vida, se você reconhece Jesus na palavra e no pão, Emaús, se ele é o centro da sua vida, experiência cristã, espiritualidade, se você ouve o que ele vai dizer, o seu coração muda. Jesus disse para os discípulos: a paz esteja convosco. Olha o versículo 20b. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Versículo 19, os discípulos estavam com medo. Versículo 20b, os discípulos se alegraram. Qual é a vida que você está tendo hoje? É uma vida de medo ou de alegria? É uma vida feliz ou triste? É uma vida realizada ou frustrada? A resposta é: tudo depende aonde você colocou o Cristo. Se Ele está no centro, Ele que tomou a iniciativa, Ele tem uma palavra e o seu coração mudará. Ele vai tirar o seu medo, a sua tristeza e vai te colocar no lugar alegria. Este evangelho, meus irmãos, nós temos os presentes, os dons da misericórdia. Os dons da misericórdia. E qual é o primeiro dom da misericórdia? A presença de Jesus. Jesus se pôs no meio deles. Este é o presente maior. Não há presente maior. A presença de Jesus. Repita: a presença de Jesus. A presença de Jesus. Repita: a presença de Jesus. Tira de Jesus. Repita: a presença. A presença. Presença.
Presença não é crença, presença não é desejo, presença não é saber, presença é sentir, é tomar posse, é abraçar. Eu só posso abraçar alguém se ela está presente. Eu não abraço alguém que esteja ausente. Na sua vida, Jesus é alguém que se faz presente. Você sente a presença de Jesus? O seu coração se alegra com um dom maior? Ô padre, mas onde que está Jesus? Onde que está a sua presença? Veja lá os discípulos de Emaús, andaram com Jesus lado a lado, não sabiam o que o era. Quando Jesus prega a palavra, o coração se alegra. Quando ele parte o pão, ele os reconhece e Jesus some. Ou seja, a hora que eles reconhecem a presença, Jesus passa para a ausência. Por quê? Porque a presença de Jesus na nossa vida não é mais uma presença física. Nós não teremos o Senhor do nosso lado fisicamente, mas a sua presença é na sua palavra e na Eucaristia. Você quer o Senhor sempre ao seu lado? Leia a palavra. Quando você abre a Bíblia, é a boca de Jesus falando com você. Quando você recebe a Sagrada Comunhão, é o Cristo ressuscitado em você, no seu coração. Então o primeiro dom da misericórdia é a própria presença de Jesus. Qual é o primeiro dom da misericórdia? De Jesus. Qual é o segundo dom? Que no evangelho de hoje ele deseja três vezes a paz. Está no versículo 19c, 21b e no 26b. A paz esteja convosco, a paz esteja convosco, a paz esteja com... Veja, insistentemente, receba a paz. A paz é um dom da misericórdia. A paz é o dom do coração misericordioso de Jesus. E para não ficar uma coisa aérea, paz, paz. Não, aqui é uma coisa bem palpável. Como que eu recebo esta paz? Como que eu tenho uma vida de paz? Está naquilo que Jesus disse. Jesus ele vai soprar. Imagina a cena, você um dos discípulos, Jesus vivo aparece no meio de vocês, alegria e tristeza ao mesmo tempo, susto, amor, e Jesus ele diz assim: a paz esteja convosco. Ele vai andando, vai chegando perto de cada um de vocês e sopra o seu rosto. Recebei o Espírito Santo. Recebei o padre, por que Jesus não falou só recebeu o Espírito Santo? E ele foi tendo essa sopradinha no rosto dos discípulos. Eu já expliquei. Nessa missa, quando eu falei do primeiro dia da semana, que é o oitavo, eu não falei que a nova criação, quando Deus molda Adão era um boneco, sem vida. Aí Deus chegou perto da narina de Adão e ele coloca dentro de Adão o que estava dentro dele, o Espírito, e Adão se torna um homem vivente. Quando Jesus vai soprando os seus discípulos, ele está dizendo para mim e para você: aquele que recebe o Espírito Santo, ele começa uma vida nova. O velho homem, ele morre. Os seus vícios ficam para trás. Os seus traumas são curados. E você não é um católico de banco, você é um católico de coração. Não há um outro caminho para nós, meus irmãos: conversão ou nada. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, a nossa vida tem que mudar. E a nossa presença na igreja é para continuarmos o caminho de conversão. Você quer paz? Receba o Espírito Santo. Mas eu quero mais paz. Então perdoe e peça perdão e receba o perdão.
São os dois presentes que sustentam a paz. Você quer paz no seu coração? Todos os dias, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, e não se canse. Santa Escolástica vai dizer assim: o dia que você não clamar o Espírito Santo, não coma e não tome banho. Alguém falou assim: mas Santa Escolástica, como que eu vou viver um dia sem tomar banho e sem comer? Então, quando você for se banhar e comer, clame o Espírito Santo antes. Uma lembrança, todo dia. E não tem como, meus irmãos, você ter paz no coração se você é uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que fala mal do outro, uma pessoa que deseja coisas más para o outro, pessoas que ficam maquinando coisas ruins no coração e na cabeça. Você terá a sua vingança, você terá o seu revanche, mas você vai perder a sua paz. E como dizem os antigos e o meu falecido vovô Bismarck, Christian, não há nada melhor que a paz de espírito. Não há nada melhor que você colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Quando é que nós não temos paz? Quando você não tem o Espírito Santo, quando você não perdoa. Jesus vai dizer: você quer ter paz? Esta paz que eu dei, esta paz que só eu posso dar, a paz pascal. Receba o Espírito Santo e perdoe. Peça perdão e receba o perdão. Maravilhoso. O quadro está completo. Jesus aparece, primeiro dia, a sua presença, a sua paz, o Espírito, o perdão. Está tudo completo. Está tudo completo? Está tudo completo? Sim ou não? Não. Faltava uma pessoa. Quem estava faltando? Quem estava faltando? Tomé. Ah, padre, se dane. Um só. Meus irmãos, uma pessoa vale uma história. Jesus morreu também por Tomé. Tomé não estava com eles. As pessoas, coitadinhos, vão descer a lenha em Tomé. Por que a gente não gosta muito de Tomé? Porque a gente não tem muita igreja de São Tomé. Ah, igreja de São Tomé. São Tomé precisou ver para crer. Levante a mão aqui, quem não queria ver para crer? Tanto que quando você fala que está acontecendo um milagre em algum lugar, multidões vão. Olha, eles estão vendo Nossa Senhora. O povão vai. Porque o ser humano, ele quer ver. Só que Tomé tem uma qualidade e que passa batido no Evangelho. E quem vai falar é o Papa Bento XVI, José Ratzinger, naquela coleção Jesus de Nazaré. Ele vai dizer por que Tomé não estava com os outros. Porque os outros tinham o que Tomé não tinha. O que os outros tinham e que Tomé não tinha? Medo. Se os outros estavam com medo, Tomé falou: eu não tenho medo, eu vou colocar minha cara no sol. Ninguém sabe o que Tomé estava fazendo. O que se sabe é que ele não estava com medo e não estava trancado. Só que para os católicos relaxados de plantão, este evangelho vem tirar o tapete. Porque muitos vão dizer para você assim, e aprenda a resposta. Tem até gente na sua família assim, pessoas boas, mas que são ignorantes na fé. Elas vão dizer assim: eu não preciso ir à igreja, eu rezo em casa. Eu celebro em casa. Eu e o meu Jesus nos entendemos em casa. Só que ela não entende que na Bíblia a palavra casa significa igreja. Quando Jesus está pregando dentro daquela casa, eles chegam trazendo um paralítico e não tem como entrar, eles vão abrir o teto e descem. Aquela casa, eclesia, é a igreja. Quando Maria chega com seus parentes e diz assim: chama Jesus para mim. Alguém chegou e disse: Senhor, a sua mãe está lá fora e ela te chama. Jesus perguntou: minha família
é aqueles que ouvem a palavra e a colocam em prática. Vocês são agora a minha família, é a igreja. Maria, ela está fora, ela entra, ela se senta e ela vai ouvir a palavra, mãe da igreja. Porque se a oração em casa fosse a mesma da igreja reunida, Jesus tinha aparecido para os discípulos. Jesus é muito atencioso, ele tinha olhado e tinha falado assim: está faltando um. É, Jesus, o senhor sabe quem é? Sei, Tomé. Preocupa não, depois que eu aparecer para vocês aqui, eu vou procurar onde ele está. Aí Jesus poderia ter ido sozinho com Tomé. Falou: Tomé, quem é você? Jesus, olha aqui, minha mão. Que soprinho é esse? Não, eu já vi lá com os outros, que você não estava. Receba o Espírito Santo. Alguém você perdoar? Oh Senhor, muito obrigado. É isso que acontece? Não é isso que acontece. Quando Tomé volta, e ainda bem que volta, e aqui nós temos 3 qualidades de Tomé, assim que identificam Tomé. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12 e não estava com eles. Dídimo, um dos 12, não estava com eles. Repita: Dídimo, um dos 12, não estava com eles. O que significa Dídimo? Vem de Didimos, significa irmão gêmeo. Aí, padre, mas eu nunca ouvi falar que Tomé tinha um irmão gêmeo. Pois é, meu caro, tem. E eu vou te apresentar o irmão gêmeo de Tomé. Prazer. Olhe para a sua direita, olhe para a sua esquerda e fale assim: olá, Dídimo. Olá, Dídimo. Meus irmãos, João, quando escreve o seu evangelho, ele coloca que Tomé tem um irmão que se chama Dídimo, que é gêmeo. Ele está se referindo a mim e a você. Nós somos este que, como Tomé, gostaríamos de tocar nas chagas de Jesus. Imagina, padre, que maravilha, a gente celebrando aqui a missa da misericórdia. Imagina que Jesus aparece aqui agora, a gente pode tocar nele e falar: não, é Jesus mesmo, meu Deus. Todos nós temos isso no coração, porque nós somos o irmão de Tomé. Nós queríamos ver o Senhor. Está na Bíblia inúmeras vezes: eu quero ver Jesus. E quem é esse que quer ver Jesus? É um desconhecido? Não, ele era um dos 12. Ele era escolhido. Quando fala que um dos 12, mas quando a gente fala assim, ele era amigo de Jesus. Amém? Você é amigo de Jesus? Então você é um discípulo dele, amigo de Jesus. Só que aqui tem um problema: ele não está com eles, ele não está na igreja. Tomé é do tipo: eu rezo em casa, eu rezo sozinho. Ô, gente, fala a verdade para o padre aqui, só nós aqui. Você acha que esses católicos não praticantes e relaxados, que não vêm à igreja, eles têm lá na casa deles, no quarto, uma vida de oração? Fala a verdade, eles estão rezando? Eles falam que rezam para justificar que não vem. Gente, dificilmente quem não reza com vai rezar sozinho, porque você rezar com, você chega muito mais longe. Vá correr sozinho e vá correr com um grupo, você corre muito mais. Vai fazer academia sozinho e arruma um parça lá, mais um, acabou minha força, vai mais um, mocorongo, mais um. Pode a metade, eu te dou um leve, você malha muito mais. Não, pode deixar que eu vou correr sozinho. Aí começou a correr, já parou, levantou um pezinho, não, tá pesado. Quem não está junto, dificilmente vencerá sozinho. Então Tomé, ele chega, agora ele está junto. E os discípulos deram a notícia: vimos o Senhor. Qual que é a notícia? Está bem ruim, né, gente? Qual que é a notícia? Vimos o Senhor. É com alegria. Vimos o Senhor. Será que você pode dizer isso para quem não vem à igreja? Eu vi o Senhor, eu toquei no Senhor, eu senti o Senhor, eu fui abençoado pelo Senhor. Ah, é? Pois se eu não tocar na sua mão,
se eu não colocar o meu dedo na sua chaga, se eu não introduzir a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. O estudo deste texto, atenção, ele deixa muito claro que Tomé, ele não está duvidando da ressurreição de Jesus. Ele está duvidando que aqueles seus amigos viram o Senhor. Por quê? Porque o que tinha ali, meus irmãos, era qualquer coisa, menos amigos, porque os amigos não abandonam, e eles abandonaram, só o mais novinho ficou. Aí Tomé vai dizer: espera aí, deixa eu refrescar a memória da galera. Vocês lembram que Jesus, quando estava lá no Getsêmani, pediu para vigiar com ele? Vocês dormiram. Aí Jesus é preso. Jesus pregou o amor a vida toda. Pedro pega uma espada, arranca a orelha do centurião. Jesus, pelo amor de Deus, Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Depois disso, Pedro dá no pé. Pedro, cadê Pedro? Estou aqui. Pois é, você negou Jesus 3 vezes. Aos pés da cruz, ninguém estava lá. João, você permaneceu. Você acha que essa galera ia ver Jesus? A paz, receba o Espírito. Me conta outra. Jesus deve estar procurando em um outro grupo, porque esse aqui, meu filho, tirando João com respeito, não sobrou ninguém. Esta é a tese. Como que Jesus iria aparecer para aqueles que o abandonaram, para aqueles que o trocaram, para aqueles que o negaram? Está entendendo o problema? Só que o problema não está aqui. O problema está aqui. Que se você acha que esses são indignos, você também se acha indigno de sentir o Senhor, de receber a misericórdia do Senhor, de tocar na sua santa chaga. Então, como eu me sinto indigno, eu duvido que Jesus tenha misericórdia com aqueles que têm no coração a miséria, porque são miseráveis como ou pior que eu. Então Tomé, ele não está duvidando de Jesus, ele está duvidando do testemunho da igreja. É por isso que Jesus não procura Tomé sozinho, porque senão Tomé teria um testemunho pessoal. Ele tem que ter um testemunho eclesial. Ninguém disse assim: vi o Senhor. Eles vão dizer: vimos. Por que plural? É a igreja. A igreja viu o Senhor. Tomé não viu nada. 8 dias depois, no primeiro dia da semana, estão os discípulos reunidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, estava com eles. Dídimo, um dos 12, estava com eles. Vai lá. Dídimo. Estavam com O que mudou do primeiro Tomé para o segundo? A presença. No primeiro ele estava ausente, no segundo ele está presente, mas é o mesmo. Dídimo, um dos 12. Jesus aparece e vai dizer: a paz esteja convosco. Eles estavam reunidos em casa e Tomé estava com eles. Casa, igreja. Diga para quem está do seu lado: isso faz toda a diferença. Fale com alegria. Você vir à missa faz toda a diferença. Você estar aqui hoje faz toda a diferença. Por quê? Porque eu me sinto bem. Não, sai dessa carência. É porque na igreja, atenção, na igreja, Jesus revela certas coisas que Ele não vai revelar para você na sua casa. Só vai experimentar quem estiver reunido com a igreja. E tem gente que não vem à igreja e considera a oração dela, quando é e se faz, maior que a oração da igreja, na própria celebração da Eucaristia.
a não ser que ela tenha debaixo da cama dela um padre celebrando para ela missa privada. E certamente não o tem. Então a oração dela não é maior que a oração da igreja. E Tomé precisou aprender: Tomé, se você não estiver com a igreja, você não vai ver Jesus ressuscitado. Tanto que os discípulos falaram: o Senhor está aparecendo no primeiro dia. Você vai sair hoje, depois vai sair mais, Tomé? Não, aprendi a lição. Eu vou estar com vocês. Nós vamos estar juntos. E quando Tomé estava junto, Jesus aparece. A paz esteja convosco. Todo mundo. Aí Tomé. Eu conheço Tomé. Tomé ficou se escondido atrás de Pedro. Só vendo assim sabe? Aquela que é visual. Aqui é só o olhinho assim, ó. Aí Jesus, muito simpático, né? Tomé. Sai daí, vem cá. Você. Que feiura. Não acreditou não, hein, Tomé? Ficou comigo 3 anos e um papelão desse agora no final. Eu vim aqui para te falar uma coisa. Porta da casa, porta da rua, serventia da casa. Você está destituído, você está demitido. Não acreditou. Abre a porta, Tomé, rua. Vou fazer igreja com vocês. Jesus é gentil. Nada disso acontece. Jesus se revela a todos e atenção, Jesus se revela a todos. Sozinho Ele não vai revelar a você, mas quando você se coloca junto de todos, você tem a revelação pessoal. Quando você está sozinho, Jesus não se revela a você porque você não está junto, mas quando você está junto, Ele se revela a você. Ele vai dizer: Tomé, sim, Senhor. Tomé, primeiramente, saudade. Estava com saudade de você. Vem cá, Tomé. Pode colocar a mão. Você vê que não é um fantasma. Coloca a mão do lado. Não seja incrédulo, mas fiel. Eu preciso muito de você, Tomé, mas eu preciso que você tenha um coração cheio de fé. Não basta você crer. Aqui no Evangelho ficou uma dúvida: se Tomé tocou ou não tocou. Não fala. Ninguém sabe. O que se sabe é que ele fez uma oração maravilhosa, e que nós fazemos toda vez na hora da consagração: meu Senhor e meu Deus. Vamos rezar mais alto: meu Senhor e meu Deus. Tomé, vimos nosso Senhor. Não, é meu. Eu sou dele e ele é meu. Meu Senhor e meu Deus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Olha a intimidade de Tomé. Ele vai dizer: o meu Jesus. Você, quando vai rezar, você tem essa intimidade? Meu Jesus. E reza. Padre, mas o meu Jesus não é egoísta? Mas não, ele é seu porque é de todos, e porque é de todos ele é seu. Ele é o Senhor da igreja. Meu Senhor. Aqui é uma atitude esponsal, aliança. Na quinta-feira santa, Jesus disse assim: tomai todos e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança. Ele colocou aliança no coração de Tomé. Então Jesus era dele, ele era de Jesus. E aqui ele vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Na missa, quem já faz, continue. Quem não faz, faça. Toda vez que o padre consagra o pão e o vinho, hora que ele levanta e o sininho toca, pam, pam, em silêncio você diz: meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha. E Jesus, como sempre simpático, finalizando o texto de hoje, ele solta um elogio para mim e para você. Se ele vai puxar a orelha de Tomé, porque Tomé precisou crer para ver, ele vai elogiar a nós. Ele vai dizer assim: você acreditaste porque me viste,
Bem-aventurados os que crerão em mim sem ter visto. Ninguém aqui viu Jesus, mas nós acreditamos naquilo que Tomé duvidou. Um dia eu fui batizado, você foi batizado. Um dia a igreja disse para mim e para você: Jesus ressuscitou, nós vimos o Senhor. E nós não respondemos como Tomé, nós respondemos um contrário: eu creio, mas aumenta a minha fé. Esta é a fé que toca o coração de Jesus. Nós não o vimos, nós não o abraçamos, nós não o sentimos, mas nós sabemos, Ele está vivo e nós cremos no testemunho da igreja. O Senhor está vivo e ressuscitado por mim, por você e por nós. Ele nos concede a paz, Ele nos concede o Espírito, Ele nos concede o perdão e Ele se manifesta a mim e a você. Toca no poder da minha palavra. Na hora que você for comungar, você estará tocando o corpo do Senhor, muito mais que Tomé. Tomé foi convidado para tocar, você é convidado para comer, para que Ele esteja no seu coração. Esta é a misericórdia infinita do Senhor. Nós queremos clamar esta misericórdia. Nós temos este bonito quadro de Jesus misericordioso, onde está saindo do seu coração o sangue e a água. Veja lá que bonito. Jesus disse para a irmã Faustina, e ele explicou, e eu quero apenas compartilhar com você o que ele disse para a irmã Faustina, a devoção da misericórdia. Ele disse assim: os 2 raios que saem do meu coração significam o sangue e a água. O raio branco simboliza a água que justifica as almas. O raio vermelho simboliza o sangue, que é a vida das almas. Ambos os raios brotaram das entranhas mais profundas de minha misericórdia. Quando meu coração agonizante foi aberto na cruz pela lança, atenção, estes raios protegem as almas da indignação do meu Pai. Bem-aventurado quem vive à sombra dos raios do meu coração, pois não alcançará a justa mão de Deus. Desejo que no primeiro domingo depois da Páscoa seja a festa da minha misericórdia. É por isso que estamos aqui, ouvindo a palavra de Jesus. Nós vamos rezar clamando a misericórdia, e eu quero partilhar com você apenas o parágrafo, que eu não vou ler todo, 1448 do diário da irmã Faustina. Se você tem na sua família alguém que perdeu totalmente a fé, alguém que não vai à igreja, alguém que não crê mais, que não reza mais, que duvida, que critica, que blasfema, que pega no seu pé, que reza. Aqui Jesus está falando que quando você olha um cadáver em processo de decomposição, os bombeiros, pessoas que trabalham nessa área, IML, aí encontra lá um cadáver em decomposição. A minha pergunta é: qual a esperança que resta de vida para aquele cadáver em decomposição? Em questão de porcentagem, de 0% a 100%, quanta esperança há de vida num cadáver em decomposição? Quantos por cento? 0. Falou, meu filho, está difícil. Um cadáver em decomposição, 0%. Olha o que Jesus diz aqui sobre as pessoas que perderam a fé. Porque eu acredito, porque é promessa de Jesus. Mesmo que uma alma
esteja como um cadáver, decompondo-se de tal maneira que, desde o ponto da vista humana, não existe esperança alguma de restauração e tudo esteja perdido. Não é assim para Deus. Se o corpo em decomposição já não pode ser restaurado, para Deus a alma pode. O milagre da divina misericórdia restaurará esta alma e ela voltará a toda a sua plenitude. Amém? Amém. Eu creio nisso. Se você tem na sua família alguém que esteja com a alma em putrefação, ela escolheu o pecado, escolheu o erro, não crê, não celebra, critica, queimou a Bíblia, quebrou imagem, é alguém totalmente... Deus está falando, não perca a esperança. Eu posso fazer. Se você tiver a devoção da misericórdia de Jesus, você verá os mortos-vivos da sua família sendo restaurados, ateus se convertendo, pessoas agnósticas voltando à fé, pessoas que criticavam a igreja passando a ser ministros da evangelização, assassinos pregadores da palavra como Paulo, aqueles que negaram amando como Pedro, grandes pecadores, testemunhas da ressurreição, Maria Madalena. Não aconteceu hoje, não aconteceu ontem, pode acontecer hoje, através da misericórdia. Então, meus irmãos, convido você que está em casa e você que está aqui para clamarmos a divina misericórdia sobre nós. E durante este clamor da misericórdia, não clame só sobre você, clame sobre a sua família, sobre as pessoas que mais precisam, sobre as pessoas que perderam a fé, sobre as pessoas que se afastaram de Deus. Ó sangue, tenha certeza, quando nós colocamos algo para Deus, isso não haverá de ficar sem resposta. Isto não haverá de ficar sem resposta. E por que muitas pessoas não têm a resposta? Porque não rezam. A única oração que não é ouvida é a oração que não é feita. Se você não faz a oração, não há como Deus ouvi-la. Mas toda oração que você faz, Deus escuta, Deus ouve. Então, meus irmãos, nós temos que aprender com a primeira leitura da missa de ontem. Sidraque, Misaque, Abidênago, 3 rapazes que não quiseram adorar a imagem do rei Nabucodonosor, e eles são jogados numa fornalha, 7 vezes com mais fogo. Mas o bonito da história, claro, é eles andando no meio da fornalha com um anjo, mas o bonito da história é o que precede isso. Quando eles receberam a sentença de que seriam jogados na fornalha, o rei Nabucodonosor, que estava com ódio deles, porque eles não negavam ao Deus verdadeiro, ele vai dizer assim: será que o seu Deus o salvará da fornalha? Eles responderam: Deus, Ele tem o poder de nos salvar da fornalha. Se Ele quiser, Ele haverá de nos salvar. Mas se Ele não quiser, nós continuaremos fiéis e nós não vamos te adorar. É aí que o rei ficou com mais raiva ainda. Meus irmãos, nós precisamos galgar uma caminhada espiritual para chegarmos neste nível. Olha o nível desses 3 homens que adoravam a Deus em espírito e em verdade. Se Deus quiser, eu creio. Se Ele não quiser, eu creio. Se o milagre acontecer, eu creio. Se o milagre não acontecer, eu creio. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se nós andarmos no meio do fogo, nós glorificaremos o Seu nome. Se for para a gente morrer queimado, continuaremos glorificando. É isso que falta no nosso coração. Que quando falta esta fé, nós começamos a ter uma fé condicional. Se Deus fizer, eu rezo. Se Deus não fizer, eu não rezo mais.
Se Deus me der, eu vou à igreja. Se Deus não me der, eu não vou à igreja mais. Se Deus curar tal pessoa, eu canto glória. Se Ele não curar, eu grito, crucificam. Se Deus fizer o que eu quero, todo domingo eu estou na missa glorificando o seu nome. Se Deus não fizer o que eu quero, nem na porta da igreja eu passo. Espera aí, meu irmão, mas que fé que é essa? Olhe esses, Sidraque, Misaque, Abdenego, pegue esses três e fala: Senhor, dai-me esta fé, dai-me esta experiência do teu amor, dai-me este direcionamento. Eu sei que não é fácil. A pregação, ela pode ser fácil de dizer, mas é difícil de viver. Por isso essa nossa caminhada com Deus. E você vai entender no evangelho de hoje que nós precisamos tirar um tampão do nosso ouvido e uma venda dos nossos olhos. Senão você vai olhar para Jesus e você não verá o Jesus verdadeiro. Há pessoas hoje que olham para Jesus e o veem como rival. Outros olham para Jesus e vão interpretando a sua maneira. Jesus é um sociólogo, Jesus é um político, Jesus é um louco, Jesus é um astrônomo, Jesus é um rebelde, Jesus... E não acerta uma. E tem aqueles que vão olhar para Jesus e vão dizer: não, ele tem poder mesmo, mas esse poder não vem de Deus, não. Ele está com um demônio no corpo. Ele é um demônio que olha aonde que a coisa chega. Quando você olha para Jesus, quem você diz que Ele é? Para o pessoal do evangelho de hoje, se Jesus perguntasse: quem eu sou para vocês? Eles responderiam: você é um demônio, você é um diabo, você veio da profunda do inferno. Olha aonde que o ser humano vai. Uns vão dizer que é isso, uns vão dizer que é aquilo. E para você, quem é Jesus? Olhe para Jesus e peça: Senhor, cura-me. Eu quero ouvir a tua palavra, eu quero ver-te. Queremos ver Jesus, queremos conhecer o Senhor. Nós vamos cantar exaltando o nome do Senhor, pedindo a Ele que abençoe esse nosso momento. E você já pode abrir a sua Bíblia no evangelho de hoje. Talvez você nunca ouviu isso aí. Há pessoas que estão falando: onde que o padre tirou isso? É isso? O que o padre está falando? Ô Judite, vem cá. O que o Padre Cristo está falando ali na TV Evangelizar? Que a Bíblia fala que Jesus está com um demônio no corpo. Onde que o padre tirou isso? Abra a Bíblia, João 8, 51 e seguintes. Você verá até onde o ser humano chega quando não conhece a Deus. E se falaram isso de Jesus, imagino que não falarão de mim e de você. Vamos cantar, clamando a presença do Senhor, pedindo que Ele possa encher os nossos corações. E preparando para a adoração, eu venho com essa pequena reflexão. João 8, 51 e seguintes. Abra a sua Bíblia, porque Deus quer falar aos nossos corações. Cantemos.
Jesus, nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, e cura-nos de toda surdez espiritual, toda cegueira espiritual, para que possamos compreender a Tua palavra, contemplar-te de verdade, e que busquemos sempre as coisas do alto. Nós te louvamos, Senhor, exaltamos e bendizemos, porque nos dás a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos contigo. Louvores e glórias a ti, Senhor. Louvores e glórias a ti. Meus irmãos, ao preparando esta adoração, veja o evangelho de hoje. Jesus está falando algo maravilhoso aqui. O coração de Jesus está cheio de amor por nós e por aquele povo. E Jesus vai dizer assim: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. O que Jesus está pregando? Que aquele que conhece a sua palavra, aquele que lê a sua palavra, aquele que pratica a sua palavra, aquele que aceita a sua palavra, este não morrerá eternamente, ou seja, ele não será condenado eternamente, ele terá vida e vida plena. O problema foram os judeus, que quando escutaram esta palavra de Jesus, responderam assim: agora já não falta mais nada, sabemos que tens um demônio. Olha aqui, Jesus pregando a palavra do seu Pai, e as pessoas, ao invés de ouvirem aquela palavra, vão dizer: sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também morreram, e você diz: se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretende ser? Olha a briga começando aqui, esquentada. E por que a igreja coloca esses textos perto da Semana Santa? Porque será exatamente por este motivo que Jesus será condenado à morte. Ele está dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu sou a palavra de Deus, eu sou o Messias, eu sou o Emanuel. Veja o que Jesus vai dizer no versículo 57. Os judeus dizem: nem sequer você tem 50 anos e viste Abraão? Que nos versículos anteriores, Jesus vai dizer: quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Olha, ele está falando que Abraão o viu, que Abraão o contemplava. Eles vão dizer: você não tem nem 50 anos, como que você está falando aí que você viu Abraão? Aí Jesus vai responder: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Meus irmãos, quando Jesus disse isso, eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Eles queriam matar Jesus ali agora, mas Jesus escondeu e saiu do templo. Jesus teve que fugir, não era ainda a hora dele. Por que quando Jesus diz que antes de Abraão ele existia, quando Jesus diz eu sou, eles quiseram apedrejá-lo? Talvez você não vai lembrar do texto, mas quando Deus chama Moisés e o manda para o Egito libertar o povo, as pragas do Egito, Moisés perguntou para Deus assim: quando eu chegar no Egito,
quem eu vou dizer que me mandou libertar o povo? Deus respondeu: diga que o eu sou te enviou. Eu sou aquele que sou. É por isso que Jesus usa sempre o eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, e daí por diante. E aqui ele não diz que ele é nada, ele para, eu sou. O que ele está dizendo? Ele é Deus. Este Deus que o judeu adora e que nunca tinha visto, estava ali na frente deles na sinagoga. Aí o judeu não aguentou, falou: não, aí é demais. O cara está se achando, vamos dar o que ele merece. Eles começaram a pegar pedras para jogar em Jesus. Meus irmãos, veja até onde chega a cegueira espiritual de alguém, até onde chega a surdez espiritual de alguém. Falaram aqui no texto que Jesus tinha um demônio, que ele não poderia falar aquilo, um espírito mau que estava no corpo dele. Tentaram matar Jesus apedrejado. No final diz: mas Jesus teve que se esconder e saiu dali às pressas, saiu correndo. E o judeu queria matá-lo: pega, deixa fugir não, vamos matar. Olha como que a coisa já está fervendo. Mas Jesus, ele não abre mão da sua missão. Jesus não abre mão da palavra que o Pai tinha dirigido a ele. Meus irmãos, quando nós nos decidimos pregar Jesus, falar de Jesus, testemunhar Jesus, nós vamos sofrer a mesma coisa. As pessoas vão começar a nos cancelar, a nos evitar, a não mais nos convidar. Ah, mas convidar a pessoa é difícil. Tudo que faz a pessoa fala que é pecado. Tudo que a gente faz, a pessoa não faz. Aí eles começam a apedrejar-nos, mas não é pedra na mão, é a pedra da palavra. Começa a falar mal, começa a criticar, começa a até inventar, porque como não tem uma matéria para te atacarem, eles vão criando situações. Assim foi com Jesus, e assim será com a sua igreja e com aqueles que forem dele. Então, meus irmãos, na adoração de hoje, nós podemos ir com dois sentidos. Vamos para esta adoração com dois panos de fundo. O primeiro, quando eu olho para Jesus, eu preciso enxergar o Senhor. E se nós não estivermos curados da nossa surdez, da nossa cegueira espiritual, nós estaremos olhando para Jesus e nós não vamos compreender quem Ele é. Nós não vamos entender a sua palavra. E há momentos na vida que Ele ficará nosso inimigo. Deixa eu abrir parênteses aqui. Eu não vou contar o nome do lugar, senão todo mundo do lugar fica com raiva do padre, achando que eu estou falando de todos lá. Não, é um casal só, mas eu vou contar o caso e não o lugar. Olha aqui, preste atenção. Um lugar não longe de nós, o casal foi à missa. Eles não eram casados na igreja, parece que ele já foi casado, então eles eram amaziados, viviam juntos e foram na igreja. E qual era o evangelho daquela missa? O adultério. Jesus vai dizer no evangelho que se o homem larga a sua mulher, ou se a mulher larga o seu marido, e eles têm relação com outro, eles cometem adultério. O casal estava na igreja, eles nem esperaram a pregação. A hora que eles leram o evangelho, o cara levantou bufando e batendo o pé, e a mulher assim um pouco sem graça, e foram embora. Eu não entendi, para mim estava passando mal, é muita gente, né? Mas durante a semana ligaram para a secretaria, querendo um atendimento. Pode vir. O que era o atendimento? Principalmente o homem reclamando que ele vai na igreja para sentir paz e que ele ficou humilhado. E quando ele começou a ouvir aquele evangelho, falou: mas o que é isso? Eu venho na igreja para ser aceito, para ser abençoado, eu quero escutar uma coisa boa. Agora esse evangelho aí falando de um homem largou a mulher e casou com outra, comédia tudo. Gente, o cara nem escutou a pregação, ele já ficou revoltado com o evangelho.
Aí, meu filho, não teve o que fazer, né? Aí o cara vem andando e volta mancando, porque escutou que não quis. Escutou que não quis. Então vejam, as pessoas, e algumas delas, não amam Jesus, e não querem se converter, e não querem mudar de vida. O que elas querem? Escutar o que convém. Aí quando Jesus fala alguma coisa que elas não querem ouvir, elas ficam inimigas de Jesus. Jesus diz no evangelho de hoje: antes que Abraão existisse, eu sou. Queriam apedrejar Jesus. Este casal foi à missa, Jesus fala do adultério, queriam, Jesus aí está me condenando, isso aí eu não quero. Difícil, meus irmãos. Vivemos tempos difíceis, onde as pessoas buscam aceitação, adequação, acolhida, mas as pessoas não estão buscando conversão, mudança de vida. Precisamos olhar para Jesus e entender: Ele é aquele que é, e Ele tem palavra de vida eterna, e o que Jesus disse vai acontecer: se guardastes a minha palavra, não vereis a morte. Jesus visita a cada um de nós. Ele entra agora aí na sua casa, através dos meios de comunicação católica, levando até você a sua palavra, a sua bênção e sobretudo a sua presença. Se os judeus do evangelho olharam para Jesus e disseram: ele tem um demônio, quando nós olharmos para Jesus, nós vamos